Bom, boa noite a todos. Nós estamos hoje iniciando o capítulo 8 da Lei do Progresso. Então, é mais uma lei que nós vamos estudar, completando as que nós já fizemos e aprendendo um pouquinho mais sobre a nossa jornada espiritual. Nós temos aqui um conceito importante, na pergunta 776, onde o alto nos esclarece a diferença entre o estado de natureza e lei natural. Por que há uma distinção entre estes dois termos, né? Como nós vamos estudar nesse capítulo, o estado de natureza, a marcha do progresso, os povos degenerados, a civilização, o progresso da legislação humana e a influência do espiritismo no progresso. É importante, quando nós estudamos aqui o Livro dos Espíritos, entendermos as nomenclaturas de uma forma bem clara, porque quando nós temos em outros capítulos referências sobre os termos, se faz muito claro na hora que nós conseguimos distinguir a conceituação da espiritualidade para a gente entender os futuros conhecimentos. E eles nos explicam essa nomenclatura, né? Então, o que seria o estado de natureza? Nós, após a emanação divina de criação, nós passamos pela experiência do reino mineral, do reino vegetal, reino animal, até o momento em que nós entramos na individualidade do espírito e nós temos ali o momento em que nós começamos a jornada na espécie humana, onde o livre-arbítrio começa a ser a nossa forma de consciência. Então, nós começamos a distinguir o que nós desejamos, o certo e o errado, os caminhos que optamos, as atitudes, e ali o desenvolvimento do nosso pensamento sobre o nosso instinto. Este percurso, quando nós chegamos ao livre-arbítrio, ao momento do livre-arbítrio, que nós já estudamos que os animais não possuem, né? É no reino animal que nós temos a consciência clara, a liberdade de ação. Quando nós começamos essa jornada, lá nos tempos primórdios, nós chamamos este momento de início da jornada do progresso individual, nós chamamos de estado de natureza. Ou seja, quando nós vamos começar a nossa jornada evolutiva na condição do discernimento do livre-arbítrio, que nós temos uma consciência individual, nós já temos a noção da força sagrada que habita em nós, que já pulsa no nosso interior, e vamos percorrer as diferentes encarnações, nós temos esse primeiro momento no estado de natureza. Então, o estado de natureza é esse início da jornada na consciência do espírito em nós. Bom, o espírito já individualizado, o espírito que não faz parte de uma energia que percorre reinos, mas uma energia que se centra na unidade do espírito. Já a lei natural. O que seria a lei natural? É a lei do progresso sucessivo que passamos pelo desenvolvimento da nossa caminhada. Nosso processo de evolução, ele tem duas áreas. Nós evoluímos em dois aspectos, o intelectual e o moral. Este progresso adquirido ao longo do desenvolvimento junto à humanidade é a lei natural do progresso. Nós não conseguimos realizar esse progresso sem o envolvimento com a civilização, com a humanidade. Nós estudamos isso na aula passada, na aula retrasada. Quando nós falamos que nós só conseguimos aprimorar o nosso espírito quando nós estamos em contato com o semelhante. Estamos num envolvimento de relacionamento social. Quando nós estamos ali enfrentando as situações do dia a dia, seja lá na primitividade, ou seja agora,
o progresso partindo da nossa situação ao local, ao meio, ao momento ao qual fazemos parte. Então, para a nossa evolução ocorrer, se nós estamos isolados desta comunidade, nós apresentamos muita dificuldade no nosso progresso. É somente neste processo de encarnação e desencarne, quando nós lá também estudamos e aprendemos, pensamos, realizamos, temos o livre-arbítrio também, porque não temos o livre-arbítrio só aqui na fase terrena, mas é um percurso contínuo de livre-arbítrio. Então, nós temos essa condição de evolução quando nós estamos inseridos ao meio social. Então, a humanidade progride, a tecnologia ocorre do desenvolvimento, o homem matura, desenvolve o seu físico, porque para um espírito mais desenvolvido, o corpo se reorganiza. Então, para aceitar um espírito mais bruto, menos desenvolvido, o corpo tinha determinadas características. Hoje, na evolução já espiritual do homem, a gente tem outras condições no nosso corpo. Nós vimos até que o cérebro, a ciência já mostrou para nós, que o cérebro das crianças tem nascido, tem se apresentado diferente do que antigamente, né? Nós vemos mudanças no organismo ao longo do desenvolvimento da humanidade. Então, a humanidade vai apresentando desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento nas relações sociais, desenvolvimento na sua legislação, desenvolvimento nas relações com a família, e nós vamos ali progredindo junto a este crescimento. Então, a lei natural do progresso, qual é? Estarmos encarnados em um meio, um local, uma situação energética afinizada às nossas necessidades de crescimento. Ou seja, não nascemos aleatoriamente. Nós nascemos junto àqueles e nos locais que nos trarão possibilidade de amadurecimento espiritual, né? Então, como respondem os espíritos? Serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza. Ou seja, no começo, quando nós ganhamos o livre-arbítrio, a centelha sagrada individualizada, nós estamos ali no estado de natureza, progresso de natureza. E quando, ao longo da humanidade, vamos crescendo, vamos maturando, vamos nos aprimorando, discernindo o livre-arbítrio, nós estamos na lei natural do progresso. Uma lei que, às vezes, é difícil de ser compreendida, porque as pessoas, às vezes, nós todos, temos dificuldade de entender que esta lei, ela é contínua à ascensão. Quando nós vemos os erros dos nossos semelhantes e nossos, as quedas no sentido da irresponsabilidade, do uso do corpo, as condutas inadequadas com o semelhante, a descrença da força divina, tudo que o homem ainda, até hoje, depois de 2000 anos do Cristo, ainda comete, essas grandes falhas, nós pensamos, como pode o espírito ter um progresso contínuo? Como pode a evolução não ter uma interrupção? Como pode não ter um retrocesso no progresso da humanidade, do indivíduo, do espírito? E a espiritualidade nos explica, de uma maneira muito bonita, dizendo para nós o seguinte: a cada dia que nós experimentamos aqui a situação que estamos, né, que nós carregamos esse corpo aqui na Terra, que nós passamos diferentes situações, de alguma maneira, nós estamos aprendendo algo. Hoje nós estamos aqui reunidos estudando. Então, de alguma maneira, nós sempre estamos caminhando, porque nós estamos observando situações, estamos desenvolvendo o nosso cérebro,
Estamos realizando alguma prática profissional, alguma prática que não seja profissional técnica, mas que seja dentro da família. De alguma maneira, todos têm uma ação de progresso, de melhora, de mudança. Todos temos uma ação que exige de nós a vontade. Até para acordar, se arrumar e sair para trabalhar, precisa da vontade. Então, este convívio permanente dentro da humanidade com o nosso semelhante traz desenvolvimento. A centelha interna, o Cristo interno, pulsa incessantemente. E aí o que acontece quando as pessoas agem buscando não o bem, mas o erro, a falha? Nós acumulamos situações a serem apreendidas no futuro. Nós acumulamos tarefas a serem revistas. Nós encontraremos esta situação novamente. Nós estaremos afinizados a energias ligados ao que eu gerei. Mas todos estão em progresso. O tempo que eu vou demorar para despertar minha centelha divina dentro de mim, o tempo que eu vou demorar para minha consciência espiritual ser utilizada no meu livre-arbítrio, no meu pensamento e na minha ação, cada um vai ter um tempo. Não há comparação. Eu posso fazer um grande avanço nessa encarnação, mas na próxima posso ser um pouco preguiçosa, um pouco omissa, e eu não vou retroceder. Eu não vou perder o que eu ganhei, mas eu vou ter que avançar aquilo que eu não fiz. Os projetos que eu trouxe para realizar. No progresso da humanidade, no progresso espiritual, nós acumulamos problemáticas futuras quando não agimos bem. Mas nós jamais voltaremos ao passado. Nós não conseguimos acordar no dia anterior para pagar o que fizemos de errado ou para receber as dádivas do que fizemos de bem. Nós vamos acumulando ao longo da nossa existência as energias que nos envolvem de natureza salutar, etérea, ou de natureza densa e bruta. Por isso que os espíritos falam para nós, por isso que o alto nos orienta. Não há retrocesso. Por isso que a vida não pode ser interrompida. Ah, ele já fez tanta coisa errada, então vamos aceitar a pena de morte. Ah, ele já sofreu tanto na doença, então vamos fazer a eutanásia. Ah, eu não tenho condição de criar esta criança, então vamos realizar uma interrupção da gestação. Tudo que nós julgamos necessário, nós muitas vezes erramos. Porque todos nós temos que cumprir até o fim aquilo que nos foi delegado em energia, em possibilidade, em atitude aqui na Terra. Então, quando nós pensamos que nós estamos evoluindo até o último dia que estamos na Terra, nós não temos por que atropelar esta etapa. Não vamos voltar atrás. Ah, mas está errando tanto. Muitas vezes, nós já vimos na literatura, que a espiritualidade, na sua sabedoria, quando ela percebe que um irmão está indo por um caminho, vamos dizer assim, desculpa o termo, barranco abaixo, está realmente caindo muito na sua condição de equilíbrio espiritual e cometendo ações sucessivas que o levarão a muito sofrimento futuro, muitas vezes a própria espiritualidade diminui esse período na Terra, retira esses irmãos da Terra para que eles possam receber orientação espiritual e reencarnar de uma maneira mais tranquila. Então vejam, a nossa condição aqui é utilizar todo o tempo que nós temos para esse progresso ocorrer. Mesmo não fazendo nada, não estudando, não trabalhando.
O fato de estarmos encarnados, já estamos progredindo. É isso que a espiritualidade nos mostra. A minha ociosidade tem um preço lá na frente? Tem. Eu terei que rever aquilo que eu não fiz. As minhas falhas terão um compromisso lá na frente? Sim. Não é castigo, não é punição, é reencontro. Reencontro para o acerto, né? Então, aquilo que eu deixei passar, que eu errei, eu peço a Deus, peço à espiritualidade, que quando eu tiver consciência daquilo que eu fiz, aquilo volte a mim, né? Então, por exemplo, eu agi muito mal com um filho. Eu não vou ser punida, castigada. A minha consciência, quando desperta, solicitará uma nova oportunidade. E o alto nos dará essa oportunidade quando for possível. Isso é um grande sofrimento dos espíritos que querem resolver, muitas vezes, problemáticas passadas e não têm a oportunidade de encarnar. Porque nem todos podem encarnar. Uma pequena parte do mundo espiritual reencarna. Então, nós temos que aproveitar esse tempo. Nós progredimos o tempo todo. Vamos voltar para trás? Jamais. Vamos acumular problemáticas agindo nas frequências de pensamento e ação baixo? Sim. Mas nós estamos ali caminhando. Tá bom? Então, como a gente tem hoje a nossa humanidade? Uma humanidade que progride e que tem 2 desenvolvimentos no planeta, coletivo e individual. Nós temos 2 objetivos estabelecidos. O desenvolvimento do nosso caráter, da nossa moral, da nossa ética, da nossa conduta, o despertar do nosso amor, né, o nosso sentimento, a nossa bondade, a destruição do nosso orgulho, da nossa vaidade. E nós temos um espírito a conhecer as ciências, a conhecer o universo, a conhecer a si mesmo, a conhecer as relações sociais e tudo o que nos cerca. Alguns progridem mais rapidamente na parte moral. Outros progridem rapidamente na parte intelectual. Alguns conseguem, paralelamente, ter uma lapidação espiritual e um conhecimento do espírito mais ou menos paralelo. Mas, geralmente, nós estamos ali estimulando uma das 2 situações. No nosso planeta, o que nós vemos? Uma tecnologia avançadíssima, nós já estamos explorando Marte, estamos lançando satélites que filmam outros planetas, viram agora há pouco tempo como são os buracos negros, que era uma grande incógnita à humanidade. Nós já sabemos que estamos no multiverso, né? Temos vários universos paralelos. A ciência já conhece a divisão quarta do átomo, mas a humanidade ainda não chegou ao estágio da sua maturação moral. Estamos longe de chegar a ser um planeta com uma espiritualidade, com um grupo de espíritos generosos, amorosos, humildes. Ao contrário, vemos guerras, vemos violência, né? Então, a nossa luta como cristão e como aquele que busca o despertar da centelha divina é esta doação verdadeira do nosso conhecimento através da nossa prática. Não como um fariseu, né, dentro de um grupo religioso, um grupo dogmático ali, pregando, falando, mas não agindo na mudança diária com o semelhante. Então, quando a gente observa o Cristo, a gente vê um Cristo falando ao pescador, ao publicano, que era o cobrador de impostos. Mateus foi escolhido por Jesus para segui-lo. Quem era Mateus? Um publicano,
um emissário do Império Romano cobrando impostos, os terrenos no céu, né? Então, a quem Jesus se dirigiu? Não aos sábios, não aos sacerdotes, mas ao povo de coração que poderia despertar a sua consciência divina. Então, hoje, nós temos esse grande desafio como cristão, é esta renovação do nosso planeta. 777. Tendo o homem, no estado da natureza, menos necessidade, isento se acha das tribulações para que si mesmo cria, quando no estado de maior adiantamento, diante disso, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como de mais perfeita felicidade na Terra. Então, eu não vou fazer nada, eu vou ficar ali na ociosidade. Por quê? Então, quando nós temos essa ideia, nós estamos longe do conhecimento do que a espiritualidade espera de nós. Né? Então, quando eu me isento de tudo para não ter tribulações, quando eu me isento de todo o meu compromisso, porque eu não quero ter ali, é muito comum nós vermos assim, eu não vou fazer isso porque eu não consigo. Né? A gente vê isso em todos os setores da sociedade. Eu não vou fazer, essa prática porque eu não vou conseguir. Quando nós não fazemos, nós achamos que não precisamos fazer. Quando nós achamos que não conseguimos fazer, nós continuamos como homem bruto, como aquele homem que, com o medo de errar, ou com o medo de, talvez pela indolência, se recue do compromisso da evolução. Evoluir é um compromisso que nós temos. E fazer, como disse a espiritualidade, né, buscar a reforma, tanto no moral como no intelectual, exige de nós a boa vontade. E quando nós somos primitivos, nós não temos essa consciência. São crianças que chegam à Terra, nos espíritos lá primórdios, que eles não tinham compreensão dessas situações. Então, ao longo da existência, ao longo da humanidade, vieram os profetas, vieram os missionários, em todos os grupos e todas as eras, vieram os irmãos ascensionados, os irmãos evoluídos, para trazer à Terra o esclarecimento. Jesus foi a maior referência, a maior espiritualidade. Mas nós tivemos quantos outros antes do Cristo, depois do Cristo? Mas o homem que chega na primitividade é como uma criança, que ali está na sobrevivência. Então eles dizem, que queres é a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra, é ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. Então, quanto mais nós estudamos, quanto mais evoluímos, quanto mais estudamos o Evangelho, o que acontece conosco? Maior a nossa responsabilidade. Maior a cobrança da nossa tarefa. Então, o homem, quando ele fica pensando que, quando ele chega aqui na Terra, que ele não tem essa consciência de que precisa progredir, como a criança, os espíritos aqui fazem a analogia, a criança, ela brinca, mal sabe ela, coitada, a criança, é um estado tão puro, ela mal supõe o que ela vai viver lá na frente. A gente costuma dizer que quando somos crianças somos felizes, né? Que a gente não tem noção de tudo que o encarne trará para nós. A criança com 4 anos começa a ter a noção de morte. Até 4 anos ela nem percebe o que é a morte. E assim sucessivamente, nós vamos crescendo, depois da infância, da adolescência, e enfrentando as provas que o alto determina para cada um.
Muitos passam essas provas na infância. Mas o homem bruto lá no passado, ele sem saber o que esperava, ele vivia de uma forma mais tranquila. Hoje, depois de tantos mil anos, desde o homem primitivo, 5.000 anos, 6.000 anos, talvez 5.000 anos, nós temos a ideia da responsabilidade que nos aguarda, especialmente como cristãos, como trabalhadores da última hora, como aqueles que pediram para estar aqui, para ajudar o planeta nesse momento. Nós pedimos isso. Somos os trabalhadores da última hora. Pode o homem retrogradar para o estado de natureza? É o que nós estávamos falando. Jamais. Nós não voltamos. Nós não retrocedemos. Nós não perdemos a nossa experiência. Nós temos que esquecer o que sabemos para encarnar nesta e aprender coisas novas nesta. Porque se eu trouxer todo o meu cabedal de sabedoria do passado, vem o quê? Vem orgulho, vem preguiça. Eu já sei tanto, por que eu vou aprender mais? Vou descansar um pouco. Eu já sei tanto, já aprendi tanto nas outras encarnações. Eu já fiz tanta coisa. Vou esperar um pouco, vou descansar um pouco. Quando nós esquecemos o passado, quando os nossos talentos e conhecimento estão ali sublimados, nós buscamos outras fontes, nova sabedoria, nova ciência. Por isso que nós esquecemos. Deus é tão bom que nos põe o véu do esquecimento e nós esquecemos, inclusive, quem foram as pessoas que estão perto de nós. Porque nós sabemos que nós estamos envolvidos a amizades e não afinidades do passado. Então, não vamos retroceder. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que o possa retrogradar a sua primitiva condição será negar a lei do progresso. Tá bom? Aí a gente entra na marcha do progresso. A força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto do desenvolvimento de um ensinamento? Aqui, eles fazem uma referência a essa condição de progresso, a marcha de progresso. Nós temos, ao começar a nossa jornada, a gota sagrada, a centelha divina que nós carregamos. O tempo para se despertar é individual, dependendo da nossa força de vontade, dependendo da nossa resignação. Então, como ele fala, o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Por que ele se desenvolve? Porque esta força sagrada vai impulsionando, vai trazendo para nós esta vontade. Nós temos essa erupção dentro de nós, essa chama que clama um progresso. Nós temos esse ímpeto de evoluir, a vontade de crescer. É a nossa vontade ou é a centelha sagrada que pulsa e pede o nosso aprimoramento? Deixa eu ver só aqui que o Mateus escreveu. Ah, 4.000 anos, tá? Eu fui para 5.000 anos, né? Desculpa. Obrigada, Má, 4.000 anos. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros,
por meio do contato social. É aquilo que nós estávamos vendo. A diversidade, como nós falamos nas outras aulas, a diversidade de experiência é que traz o nosso crescimento. Eu sei de filosofia, o outro sabe de matemática, o outro sabe de astronomia, o outro de física. Chegará um momento em que nós entenderemos que todas essas ciências estão interligadas. Nós ainda não conseguimos fazer isso. Então, nós fragmentamos o conhecimento. Um estuda isso um pouquinho, estuda isso um pouquinho. Vai chegar um momento que nós vamos ver que a matemática, a física, a química, a astronomia, todas as ciências estão interligadas. Nós ainda estudamos homeopaticamente, né, em doses. E como nós fazemos isso é individual. Cada um estudando uma coisa, cada um tendo uma experiência diferente, cada um de nós tendo um comprometimento espiritual diverso, e nestas trocas de experiência, na relação da família, da sociedade, nós vamos aprendendo não só com o que passamos, mas com o que observamos ao nosso entorno. Então, em tempos, os espíritos são aqui encarnados, são agraciados pela presença de espíritos mais evoluídos, para trazer conhecimentos que tragam ali, que impulsionem o progresso da sociedade. Então, tudo começa no espiritual. As ciências são realizadas ali junto aos mestres, aos mentores, e são passadas para nós. E estes irmãos que trazem o avanço são preparados para esta missão. Seja na filosofia, seja na matemática, seja na medicina, onde for. Seja na política, na legislação, tudo tende a ir buscar um aprimoramento com a interferência de irmãos em missão, trazidos para o aprimoramento, a maturação da sociedade. Tá bom? O progresso moral, deixa eu ver que horas são. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Não, aquilo que nós estávamos falando. Não necessariamente ocorrem juntos, né? Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Isso é muito importante. Essa pergunta é de extrema importância. Jesus dizia: buscai a verdade, e a verdade vos guiará, vos libertará. Por que Jesus dizia isso? Porque ao estudarmos, quando nós estudamos aqui a vida do Cristo, decodificamos o Evangelho, quando nós buscamos esclarecer a nossa consciência, nós começamos a trazer também a busca da reforma moral. Por que Jesus falava? Buscai o conhecimento que encontrará a liberdade. Porque você só será livre, você só será uma pessoa de crescimento, e quanto mais crescimento espiritual, mais livres somos, quando nós entendemos. Quando nós entendemos, por exemplo, quando o homem entendeu, os judeus entenderam, que Jesus não era o profeta que eles esperavam um guerreiro, um libertador, assim como Moisés, né? Alguém que os livrasse do Império Romano, é isso que os hebreus esperavam. Alguém que fosse um homem que se assemelhasse à força política, social, ao comando de Moisés, para os livrarem do Império Romano. E quem vem? Vem Cristo, que é todo mansuetude e todo amor. Então, quando o homem entendeu que Jesus veio para mostrar ao povo hebreu que não era um novo general que eles precisavam ali para guiá-los, para brigar com o Império Romano, mas sim mostrar-lhes que a liberdade que eles buscavam não era territorial, não era
contra o Império Romano, mas era a liberdade espiritual. Jesus veio tirar as amarras da primitividade espiritual. Quando o homem entendeu isso, ele se modificou. Os homens que entenderam isso, os hebreus que entenderam isso, os pescadores, o publicano Mateus, Lucas, que era um cientista, que não conheceu Jesus. Quando eles entenderam que Jesus não veio ser um representante terreno, como fez Moisés, que foi um enviado espiritual e terreno, eles se reformaram. Eles entenderam a força crística que eles carregavam. Então, essa pergunta é muito importante. É através do estudo sobre as ciências, sobre o evangelho, sobre a espiritualidade, que nós exigimos a nossa reforma. Porque eu estudo tudo isso, aí eu falo assim, não vou mudar nada? Então, eu não vou mudar nada consciente que eu vou ter problema. Porque se eu estudo, estou aqui na pergunta 780, né? Nós estamos aqui mais de um ano estudando este livro. E isto não tem nenhum simbolismo, nenhuma interferência no meu dia a dia, nós não estamos interpretando esta ciência. Nós não estamos interpretando este tesouro de conhecimento que nós temos. E é isso que Jesus disse. Busca conhecer, busca entender, que você se libertará. E não é a liberdade do Império Romano, é a liberdade individual da felicidade, da paz, da luz, da tranquilidade interna que não tem preço, que é a maior felicidade que o ser humano pode conquistar. A minha voz está começando a sumir, então eu vou pedir desculpa para vocês. Eu vou pedir licença para interromper, que eu estou sentindo que vai falhar de novo. Vocês desculpem.